Olá, olá, razões do meu salário. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, terminando esse período agora dos nossos estudos, ah, dentro da nossa base tecnológica, há um dado que eu deveria trabalhar com vocês, que tem a ver com integração de novos funcionários. Mas eu acredito que para que vocês entendam melhor essa relação de novos funcionários, que seja fundamental, né? Que vocês entendam como é que se dá, ou pelo menos como que deveria se dar a relação, né? Com os empregados, entre o empregador e os empregados. Uma vez que vocês não vão trabalhar, né? A partir deste curso, né? Como vocês estão fazendo administração, vocês não vão trabalhar diretamente, né, com essa questão de RH e talvez até mesmo a formulação de uma integração. Mas é bom vocês saberem, né, a partir de onde você pode começar a trabalhar e a entender essa questão da integração. Então, eu vou aqui trabalhar com vocês com um programa de relações, tá? Deixa eu fazer aqui o trabalho. Slide. Está aqui. Programa de relações com o empregado, ok? Nós vamos verificar algumas coisas, tá? Para que vocês tenham essa noção. Aqui, acho que eu... Deixa eu rever. Erros. Acho que esse aqui vai funcionar direito. Vamos testar aqui. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá, né? O que é a relação com os empregados? Relações com os empregados? Elas são atividades, tá? Que o RH tem na tratativa entre a empresa, tá? E os seus colaboradores, tá? São as relações internas, tá? Que formulam, tá? Essas relações com os empregados, tá? E aí tem a ver com promoções, transferências, demissões, afastamentos, aposentadoria, tá? Uma questão da disciplina, né? Que a gente já viu, que a gente olha na cultura organizacional. Então, essas coisas são norteadoras das relações com os empregados, tá? Isso tudo é algo que já está na cultura organizacional da empresa e que quando vocês fazem, quando existe um programa de integração, esses detalhes também eles são compartilhados, tá? Aí, um programa de relações com o empregado deve incluir comunicação, tá? A organização deve comunicar sua filosofia de RH aos funcionários, solicitando sugestões e opiniões, uma estrutura aberta, tá? Abre-se para que os empregados, os colaboradores, eles possam manifestar-se enquanto uma sugestão, né? Sempre existe, são políticas, né? Que a empresa, que a organização, ela adota. Algumas, essas sugestões, elas são analisadas, tá? Elas são analisadas e verifica-se se há ou não condição de se implementar, tá bom? Essas sugestões, elas serão implementadas? Não há uma garantia, mas que há uma análise, há, tá? Em alguns momentos, algumas situações, elas acabam sendo, sim, colocadas em prática, ou pelo menos trabalhadas a partir, né, daquela ideia. Cooperação. A organização deve compartilhar a tomada de decisões e o controle das atividades com os funcionários.
Então, é sempre bom, né, você manter contato com os funcionários, uma linha de comunicação, isso pode ser colocado numa intranet, né, que a organização mantém, onde ela pode informar os seus colaboradores de tudo aquilo que acontece com ela, né? Novos negócios, novas aquisições, até mesmo novos trabalhadores que iniciam dentro da organização, enfim, o perfil desses trabalhadores, né? Então, todas essas coisas é muito importante, faz com que aquele empregado ele se sinta parte, né? Integrante realmente daquela organização. Proteção. O ambiente psicológico de trabalho deve contribuir para o bem-estar dos funcionários e proporcionar proteção contra possíveis retaliações e perseguições. Isso também é possível, tá? Dentro de uma política que você coloca todas essas, que o RH coloque, né? Todas essas questões bem abertas, né? Ele pode criar um departamento em que ele vai tratar de todas essas, vamos dizer, até mesmo essas queixas, né? Essas reclamações contra superiores, contra colegas de trabalho, tá? Isso também é importante. Hoje, muitas empresas já têm esse setor já nas empresas. O meu inglês é péssimo, mas é o complacement, tá? Pois na aula presencial, na hora que a gente nós tivemos em aula, né? Aí eu vejo qual que é a pronúncia correta, mas é complacement, que é o setor que trata dessas questões mais, vamos dizer assim, de relacionamento dentro das organizações. Tem a assistência, né? Que a organização deve responder a necessidades específicas de cada funcionário, dando-lhes assistência, ou seja, você tem um arcabouço, né, de ferramentas que a organização possa deixar o seu colaborador mais tranquilo, mais seguro, né? Assistência médica, assistência odontológica, um plano de saúde, né? De segurança do trabalho, né? Então tudo isso tudo isso faz com que o empregado se sinta mais seguro em relação à empresa. Disciplina e conflito, né? A organização deve definir regras claras para lidar com a disciplina e o conflito. São aquelas questões das sanções disciplinares, né? E aí a cada falta cometida pelo empregado, ele vai responder por uma sanção disciplinar, né? Até mesmo a relação de conflito, né, entre áreas, entre setores. Então, tudo isso hoje são elementos que nós podemos pensar, né? Aquele profissional de RH, ele pode, sim, a partir da experiência dele ou a partir do seu conhecimento prévio, ele pode estabelecer aí uma série, né, de mecanismos, tá, para poder tanto gerenciar o conflito, como também disciplinar a equipe de trabalho. Quando a gente fala em empenho e desempenho, né, nós estamos falando tem uma coisa que a gente precisa entender, né? O que é o empenho? O empenho é o esforço que você empresta de uma determinada atividade. É tudo aquilo que você faz, né, para que aquela atividade tenha um bom resultado. O desempenho, tá, é o resultado em si, ok? O desempenho ele é o resultado do seu empenho, tá? E é isso que as organizações medem, né, por intermédio da avaliação de desempenho. Se aquele empregado ele está conseguindo cumprir com tudo aquilo que já foi estabelecido pela organização. Entendeu? Tá? Então, é importante que vocês tenham essa noção. Empenho é o esforço, tá, que você faz, né? É o seu comprometimento, enfim, é você cumprindo com as medidas da organização,
porém o desempenho é o resultado efetivo daquilo que você fez. Então não adianta nada. Ah, mas eu me empenhei tanto, né? Mas e aí? Qual foi o resultado? Qual foi o desempenho? Né? O que você errou que de repente você não atingiu naquele momento o resultado esperado? E isso aí é algo que precisa, tá, ser bem separado na cabeça de vocês, ok? Aí também tem as práticas de reconhecimento e recompensa, tá? O reconhecimento está ligado aos fatores motivacionais, levando assim a um estado de satisfação do trabalho, o que pode aumentar a produtividade e o rendimento do trabalhador. Ou seja, é o parabéns, colaborador ou empregado do mês, né? Funcionário do mês. Depois de você cumprir uma meta, você receber sei lá, uma caneta, né? Uma caneta diferenciada e tal, uma caixinha mais bonita. Olha, você cumpriu a meta, você se destacou esse mês, tal, então tome, né? Esse é o reconhecimento, que também pode vir por um muito obrigado, pode vir por você pode concorrer a prêmios de viagens, enfim, pontos, receber também em forma de previdência privada, enfim, tá? Na verdade, eu estou falando de recompensa. O reconhecimento é isso, é você ser valorizado por aquilo que você fez. A recompensa, aí sim, né? É uma forma de você ser premiado, tá? Então, reconhecimento é você alçar a um lugar, tá? E a recompensa é a hora que você recebe uma premiação, tá? E isso, gente, isso tudo serve para quê? Para que o empregado ele se motive, ele se sinta mais compromissado, né? Acredita-se, né, que quando você está estimulado, Maio já dizia isso, né, na teoria das relações humanas, que quando o empregado ele se vê estimulado, ele percebe que a sua organização tem uma preocupação com ele, uma preocupação com o seu bem-estar, ele tende a produzir mais e melhor. Tá? Como é que a gente lida com isso? Né? Quais são as práticas de reconhecimento e recompensa? Ligação entre o termo reconhecimento é motivação e visão. Reconhecimento é como uma bola, sempre tem dois lados. Tudo funciona através de um elo, pois sempre estão ligados. A visão, lado empresa. Então, a gente tem que entender o que é a visão lado empresa e a visão lado empregado. São distintos. Por isso que você tem que deixar muito claro essa relação, né, daquilo que o empregado, aquilo que o empregador ele busca dentro do empregado. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui para vocês. Está aqui, né? Por exemplo, isso aqui é uma empresa que ela define, né, quais são as competências do seu empregado, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, tá? Ela tem as competências aqui. Então, pode ser negociação, ponderação, são 10 competências. Tá? Isso está na cultura organizacional da empresa. Okay? A avaliação de desempenho ela é baseada nesses critérios aqui. Então, por exemplo, negociação, só para ilustrar um pouquinho mais para vocês. Identificar, definir objetivos, analisar, pesquisar, encontrar alternativas e definir prós e contras em relação de negociação, em relações de negociação. Levar a outra parte a enxergar as vantagens e ou desvantagens da situação e negociar no estilo ganha-ganha, que é o estilo que é o estilo indicado de negociação, né? É o ganha-ganha. Ser exigente com o resultado, paciente, persistente, justo, não apegar-se a uma posição, ou seja, ao lugar que está ocupando, ao lugar que ocupa na negociação, desculpa, e ceder no pequeno para ganhar no grande. Ou seja, você pode oferecer algo, você pode perder alguma coisa, né? Mas você vai ganhar em quantidade, por exemplo. Você pode ceder no preço, né, unitário e negociar. Olha, até tantos é esse preço,
a partir torna-se o preço maior. Ou seja, quanto maior, quanto mais quantidade você vende, menor é o preço. Então, essa negociação nós estamos ganhando, né? É o ganha-ganha. Você sai ambos os lados satisfeitos. Até porque, quando a gente entra numa negociação em que envolve preço, você sempre joga teu preço, você deixa sempre uma margem entre aquilo que você, se você chegar a um acordo, está bem chegado, né? Vamos dizer assim, você está no limite e que você vai ganhar, né? Ainda assim você vai ter o lucro, tá? E joga um pouquinho mais, tá? Para que você possa ir negociando, né? Você possa ir trabalhando até você chegar ou nesse limite, ou então um limite intermediário. E aí tem alguns erros, né, que as empresas elas podem cometer, né? Veja bem, há empresas sim que se preocupam com seus colaboradores. Isso sempre, como eu falo para vocês, sempre vai depender da estrutura da empresa, né? A estrutura da empresa é que vai definir muito das suas ações, tá? Então, o que é o tamanho da empresa, né? Como é que ela é organizada, tá? É que vai definir muito dessas ações. Vamos lá. Então, tem alguns erros, né, que podem acontecer, e aí é quando a empresa se supervaloriza, né? Por exemplo, ou comete alguns atos que não vão muito, né, a um encontro com a necessidade do seu trabalhador. Ela simplesmente ela se apega, né, apenas àquilo que é necessário para ela, né, aquilo que ela acha que é importante, né? É, é, por exemplo, quando você trabalha com a questão do vale transporte apenas para aquela pessoa que pega uma condução, né? E de volta ela pega apenas uma condução que é para baratear e tal, né? Essa é uma questão, às vezes você limita, né? Às vezes eu preciso, por exemplo, eu não moro muito próximo à estação de trem, né? É uns 20 minutos mais ou menos para mim, né? Que sou mais fortinho e tal, mas eu levo de 20 a 30 minutos. Para voltar, eu levo mais tempo. Então, por exemplo, seria legal, eu poderia pegar um ônibus aqui, descer na estação e ir lá e pegar o trem. Mas existem empresas que não fornecem, né, esse tipo de condição, ou seja, a condição que realmente você precisa. Tá? Ela fornece apenas uma condução, né? Então, essa questão são esse tipo de erros que as empresas podem cometer, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E aí tem a visão do colaborador, tá? Em reuniões tanto ordinárias quanto extraordinárias, temos o direito de ser ouvidos, ter nossa opinião, reclamar sem o medo de sermos punidos, sugerir mudanças, etc. É o colaborador receber um bom dia quando chega à empresa, ser lembrado por algo de bom que fez ou sugeriu, receber atenção, tanto dos demais colaboradores superiores, sem ser chamado de puxa-saco. No entanto, na maioria das vezes, o colaborador vê o reconhecimento como obrigação ou cogitações. Veja como. Pessoal, gente, é muito bom você receber, sim, elogios, mas isso não é uma obrigação, tá? Isso não tem nada a ver, tá bom? Isso não é obrigatório, tá? Dentro de uma estrutura, tá bom? Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? Uma outra questão também, que eu cito aqui, é a questão do fazer a minha parte. Meio complicado isso, tá, gente? Hoje em dia, você entrar numa organização com essa mentalidade, eu vou fazer a minha parte, está tudo certo, né? Não importa a consequência daquilo que eu faço,
ou até mesmo quando eu recebo o trabalho, quando eu recebo a tarefa de outra pessoa. O que importa é aquilo que eu faço. Não é bem assim, né? Que a gente entende que as coisas são vistas hoje pelas organizações, tá? E por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que crescem mais rápido nas organizações do que a gente. É justamente porque ele não tem essa visão, né? Do fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte, tá? Eu não me responsabilizo mais. E isso, né, gente, acontece, a gente vê muito em trabalhos de grupo de escola, né? Sempre tem aquele que fala assim, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, tá bom. Não, você fez a sua parte, mas e o outro? Você precisa checar para verificar se também o outro está fazendo a sua parte, se ele precisa de ajuda, se ele sabe como é que faz, né? Você precisa ter essa interação, tá? E é isso que faz com que algumas pessoas acabam tendo uma ascensão profissional muito mais rápida do que outras, tá? Isso não quer dizer que você tem que ser puxa-saco, né? São duas coisas completamente diferentes, tá? E aí, e assim, é claro que você agindo assim, você vai esperar sempre que você seja reconhecido, tá? Às vezes, você não é reconhecido imediatamente pelo seu líder, né? Pelo seu gestor, mas as consequências do trabalho é reconhecido pela empresa como um todo, né? Então, essa é a forma, né, de relacionamento dentro de uma organização. Tá? Agora, né, e as pessoas precisam entender o seguinte: quando você entra numa empresa para trabalhar, existe um acordo, né? Ele é um acordo meio que tácito de que você trabalha e ela te paga. Você cumpre bem o seu papel, né? Aliás, você é remunerado para cumprir bem o papel, né? Você não é remunerado para fazer, porque a gente entra muito naquele papo de mas eu fiz tudo certinho. Isso é obrigação, gente. A gente entra numa organização, é obrigação a gente entregar, tá? O melhor que a gente tem dentro daquele nosso período de trabalho, principalmente se a gente quer ter uma ascensão profissional, se a gente quer crescer profissionalmente, nós temos essa, temos que ter, tá? Isso em mente. E essas coisas, elas precisam ser muito bem claras, precisam ser muito bem esclarecidas para aquele colaborador que está entrando, né? Essas coisas precisam ser claras. Como é que pensa a empresa, né? A empresa precisa deixar de ser vaidosa, porque ela também tem o seguinte: quanto melhor for o ambiente de trabalho, melhor vai ser o comprometimento dos seus colaboradores, né? Um ambiente limpo, quem não gosta, né? Um ambiente limpo, pessoas educadas, né? Um ambiente, um espaço legal, né? Uma estação de trabalho, ou uma mesa, uma cadeira, né? Quem é que não gosta de ter isso, né? Então, quando a empresa ela fornece isso, ela está também é, é, contribuindo, né? Ela está propondo ao seu colaborador que ele também, em contrapartida, entregue aquilo que ele tem de melhor e mais positivo. Tá? O reconhecimento tem a importância de que o colaborador consiga associar o reconhecimento com o resultado do seu trabalho. O sentimento de reconhecimento é despertado quando o colaborador se sentiu notado, valorizado em seu trabalho, tanto pelos seus superiores quanto pelos demais colaboradores. No mundo corporativo, vence aquele que as circunstâncias, e quando não as encontra, as cria. Isso é fato, tá? Na vida corporativa, se vive pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente é que antes de ter um emprego, normalmente,
ou moramos com nossos pais, ou já temos nossa própria família e problemas pessoais também. É muito importante na vida pessoal termos o reconhecimento da nossa família, amigos, parentes, etc., né? Quando não estamos em sincronia de reconhecimento, reconhecimentos pessoais e profissionais, muitas vezes cobramos isso da empresa. E quando estamos acostumados a vários tipos de reconhecimentos pessoais, achamos que é de obrigação da empresa nos reconhecer por tudo que fazemos. O foco é mantermos firmes e fortes quando reconhecidos e do mesmo jeito quando não reconhecidos. Todos estamos sujeitos aos mesmos sentimentos de dor, alegria, tristeza, felicidade, realizações, etc. Mas nem todos sabemos lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Para uma estabilidade, deve-se aprender a separar as coisas, os momentos pessoais dos profissionais e dos bons dos ruins. Essa é a importância do mundo corporativo. Tá? Então, gente, por mais que você já tenha, quando você tem um nome no mercado, e você vai começar trabalhando numa empresa, e você é contratado por conta deste nome, você tem que entender uma coisa, você estará começando uma nova etapa da sua vida em que você vai ter que realmente mostrar o porquê que você foi contratado. Se realmente aquilo que motivou a empresa a te contratar realmente é verdadeiro. Ou seja, você vai é uma espécie de um recomeço. Então, não adianta você falar, eu sou Joaquim, pô, tem o meu nome e tal, e aqui eu vou tocar o barco do jeito que, conforme o vento soprar. Não, você tem que fazer diferente, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que ser criativo, inovador, né? Enfim, você tem que ser a pessoa que vai lá para resolver o problema, né? E aí, gente, aquilo que ficou fora daquele espaço fica por lado de fora. A partir do momento que você ocupa esse espaço, as coisas são totalmente diferentes e é um recomeço profissional que você vai estar encarando. Então, isso também tem que ter, né? Vou mostrar aqui para vocês no manual, tá? Essas relações, quando você vai fazer a integração. Isso tudo tem que constar, né? O empregado, o novo empregado, ele tem que saber que quando ele está entrando naquela organização, ele precisa estar de acordo com isso aqui. Competências que a empresa espera que ele tenha e que ele desenvolva, tá? É isso aqui que vai contar. Ele está cumprindo tudo isso, tá? É isso que vai contar na vida profissional dele, beleza? Motivação e satisfação. Motivação que nos coloca a realizar algo. Satisfação é o que vem depois da motivação, ou seja, o sucesso. Mas antes da motivação, segundo o professor Paulo... Ai, caramba. Professor Mário Sérgio Cortella, né? A motivação é algo intrínseco, né? Ou seja, é algo que vem de você. Porém, para que você tenha motivação, você precisa de um agente externo. E esse agente externo é o estímulo. Então, ou seja, você precisa ser estimulado a se motivar para que você possa conseguir realizar algo, né? Então, você tem que ter um estímulo externo, né, para que ele impulsione um motivo para que você tenha uma ação, tá? E aí, quando você faz isso satisfatoriamente, quando você faz isso de bom agrado, quando você é até mesmo reconhecido e tal, você tem uma satisfação, né? O final do dia, quando você tem um dia produtivo, um dia que você conseguiu, enfim, cumpriu todas as metas para aquele dia, então, aquele um dia produtivo e no final do dia você vai ter uma satisfação, né? Você vai ter, puxa vida, ó,
bacana, estou organizado, amanhã é vida nova, mas hoje meu dia foi extremamente produtivo. É aquele dia que você tem um monte de problema, que surge um monte de situações que você consegue solucionar, né? Você cansa, mas você fala assim, bom, deixei, está tudo encaminhado, está tudo certo. Aquilo que você não conseguiu dar a solução definitiva hoje, mas está encaminhado para a solução, pode ser amanhã, está negociado, né? Você já conseguiu negociar para amanhã, para depois de amanhã, a solução definitiva, tá? Então, isso vai te trazer uma satisfação muito grande, né? Traz uma satisfação muito grande ao colaborador, né? E aí é isso que a gente precisa, são essas coisas que precisam estar claras, né, para esse colaborador quando ele entra na empresa, tá? Aí a gente tem os tipos de reconhecimento, né? Pode ser em dinheiro, né, quando você recebe PLR ou quando você recebe uma premiação. Pode ser um reconhecimento interno, né, que é quando o colaborador, em uma reunião ou treinamento, tem o nome mencionado, né, do tipo, você foi o que mais cresceu entre os demais colegas, você é o que mais se aprimorou, que dialogou, que buscou novas promoções, realizações, parabéns e tal. Os seus colegas sigam o seu exemplo, né? Tudo isso, gente, eu posso traduzir para vocês com o funcionário do mês, tá? E o externo, né? Que aqui, está sempre no exemplo aqui, a gente fala de uma operadora de caixa, mas aqui eu estou dizendo assim, né? Quando você recebe elogios do cliente, né? Quando o cliente te elogia, quando o cliente te fala, poxa vida, você sempre foi atendido, quando o cliente manda uma carta, manda um e-mail, um WhatsApp, né? Para a empresa elogiando a forma como você está lidando com ele, como que você o trata, como que você o atende, né? Então, então isso é importante também, né? Que a empresa tenha esse tipo de olhar, né? De que forma que ela vai lidar com isso? Quais são os canais que ela vai abrir para que o empregado tenha esse tipo de reconhecimento? O PLR hoje, né? Ela já muitas empresas já têm já nos seus acordos coletivos isso, tá? A PLR que é paga todo ano e tal, que são os lucros, é a partição dos lucros da empresa, né? A questão interna, ainda algumas empresas já têm, né? Mas é sempre bom isso ser fortalecido. E o externo é decorrência, é consequência da sua motivação e satisfação, tá? É, 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 o reconhecimento para quem você presta o serviço, né? É, ele vem porque você está motivado, né? E aí é que aparece a satisfação, tá bom? Isso é importante, né? Porque, como é que eu posso dizer para você? Porque é um conjunto, né? De fatores, tá, né? Então, isso tudo pode ser colocado no final das contas, né? Isso tudo pode ser juntado, tudo isso, né? E ser compreendido como um fator positivo, né? E isso pode ser e isso também pode ser colocado na avaliação, né? Satisfação do cliente, isso tudo pode ser colocado numa avaliação, por exemplo, de desempenho também, né? Que vai, enfim, estabelecer se esse empregado ele está atingindo os objetivos da empresa. As recompensas, né? Quais são as recompensas aqui, né? O que é importante, né, das recompensas é justamente isso, é trazer ao colaborador a satisfação, né? É mais ou menos assim, né? Eu prefiro minha parte em dinheiro. É uma verdade, não deixa de ser uma máxima verdadeira, tá? É muito bom você ser reconhecido monetariamente. Aí vocês têm esses tipos de recompensa, né, intrínseca, que diz respeito ao trabalho em si, resultado da execução da tarefa, que pode levar à satisfação da pessoa pela sua conclusão, tem muito a ver com vocês,
né? Quando a mulher entra no período de gestação, depara-se com muitos obstáculos, aumento de peso, crescimento de seios, consulta frequente ao médico e tudo mais. Mas ao dar à luz a uma criança, né, a dor é incomparável, um sofrimento enorme, porém, o prazer e a satisfação de poder ver e pegar o seu próprio filho nos braços é tanta que nem se lembra de tudo que passou na gestação. Né? Então, para um contador, o período de balanço requer muita paciência, dedicação e atenção. Um simples erro e tudo pode ir por água abaixo. Mas quando termina de fazer o balanço e viu que tudo correu bem, a empresa está lucrando, as receitas superaram as despesas e que está fazendo um bom trabalho, a sua satisfação é grandiosa. Então é isso, gente. A satisfação intrínseca tem a ver com os resultados que vocês obtêm, né? Ou que o novo colaborador ele obtém a partir das tarefas que ele executa, melhor dizendo, a partir dos resultados, né, das tarefas que ele executa, a partir do seu desempenho. Tá? Aí você tem a extrínseca, né? Relaciona-se com o que é oferecido pela empresa, bônus, promoções ou ainda reconhecimento pelos seus pares, colegas de trabalho e superiores. Temos, então, reconhecimento como forma de recompensa. Existem empresas que oferecem aumento de salário para um determinado setor ou departamento, outra que tem como costume oferecer jantar familiar em bons restaurantes, uma pequena porcentagem dos lucros, quando naquele mês tiver um lucro maior, a escolha de quando e a escolha de quando quer tirar férias e tal. Algumas empresas têm um plano de carreira que, no devido tempo, escolhe, treina e promove um novo encarregado, gerente de setor. Outras deixam os temas de avaliação em reuniões com o colaborador mais responsável e etc. Então, a extrínseca é o reconhecimento, né? Que vem de fora. Tá? Você tem o primeiro, o reconhecimento intrínseco, que é a satisfação, tá? E o extrínseco, que é a recompensa, né? De que vem das pessoas que trabalham com você. E aí ele pode vir de diversas formas. Existem hoje formas de salário por produtividade, né? Ou seja, você atingiu uma meta, você tem um X de salário, né? Você pode ter um aumento do seu salário a partir das metas, dos resultados que você entrega para a empresa, né? Isso também, ultimamente, tem acontecido, tá? O que... acho que o reconhecimento, quando existe uma troca, tipo... parece muito mais como se fosse uma comissão, né? Eu atinjo uma meta, recebo um tanto a mais, né? Mas, enfim, mas hoje há essa forma aí de remuneração, tá? Que é por produtividade. A comunicação interna dentro da empresa. Turma, a comunicação é fundamental, tá? Em qualquer setor, em qualquer hora, em qualquer momento. E a interna, e a comunicação dentro da empresa, ela é primordial, tá? Primordial. Então, existe a comunicação comercial, né, que é constituída pelo marketing e publicidade. Existe a comunicação financeira, né, que é pela gestão de informação e das relações que se estabelece com os seus públicos, sejam eles acionistas, banco, empresa financeira e analistas, ou seja, tudo aquilo que acontece financeiramente dentro da empresa, em balanço, né? Geralmente, né, as empresas são obrigadas, uma vez por ano, né, a publicar os seus balanços, né? Embora agora esse atual governo tenha cortado essa obrigatoriedade em jornais de grande circulação, né? Mas também agora você pode colocar em sites, você pode colocar em YouTube, enfim, hoje existe uma série de formas de você se comunicar. Comunicação institucional, né? Como expressão da legitimidade econômica, social, política e cultural da empresa, ou seja, a intranet. Você pode manter um canal de intranet em que a empresa vai estar sempre, sempre, sempre se comunicando, já falei anteriormente, né? Informando os seus colaboradores daquilo que acontece com ela, tanto no ambiente daquele ambiente, né, naquele espaço físico, quanto também no espaço externo. E aí tem a comunicação interna. Comunicação interna, tá? É aquela comunicação que
passa as informações, onde circulam as informações da empresa, tá? Onde eu sou informado, onde eu me comunico com os setores da empresa. Hoje, antigamente, você tinha um papel, né? Hoje você pode fazer o papel que você ia lá e datilografar, você pode fazer isso por formulários específicos ou até mesmo por e-mail. E aí você coloca lá, né? Compartilha, né, com outras pessoas, né, aquela informação. Né? Então, a comunicação interna é onde você mantém informadas as pessoas que trabalham com você, mais próximas, né, de você. E aí, isso é muito importante, né? E ela pode ser, ela tem as suas funções hierárquicas, então ela pode ser do gestor do cargo estratégico para o cargo operacional, do cargo estratégico para o cargo tático, do cargo tático para o operacional, entre os cargos táticos, entre os cargos estratégicos e entre os cargos operacionais, tá? Dentro dessa divisão estrutural numa empresa. Tá, ok? Então, sempre vai ter, é importante que exista isso, é importante que relatórios, atas de reunião, né, sejam sempre compartilhadas com outras pessoas, com outros setores, que tenham, obviamente, tenham relação com aquela tarefa, com aquela função, para que, né, a empresa fique informada, né? A empresa ela saiba, né, do que está acontecendo, tá? É importante que se mantenha isso. E aí, gente, nós temos dois tipos. Uma é a descendente, que é o tipo de comunicação em que a informação desloca desde a direção até os demais membros da organização, seguindo a hierárquica, né? Qual é a função da comunicação descendente? Enviar ordens múltiplas ao longo da hierarquia, proporcionar aos membros da empresa informações relacionadas com os trabalhos realizados, facilitar um resumo do trabalho realizado e doutrinar os empregados para que reconheçam os objetivos da organização. Os problemas com que se encontra na comunicação descendente são os que muitas organizações saturam nos canais de comunicação descendente, sobrecarregando de mensagens, tanto como resultados, ordem que podem confundir e frustrar os subordinados. A comunicação descendente ela tem que ser objetiva, tá? Não adianta você, a cada 5 minutos, você emitir uma comunicação. Veja ali aquilo que acontece no dia, alguma coisa importante, alguma coisa que tem que ser realmente trabalhada, e aí você trabalha. Pode ser que tenham coisas que é de âmbito estratégico, tático, operacional. Então, isso aí tem que ser dimensionado, tá legal? E a comunicação ascendente, que é uma comunicação difícil nas organizações tradicionais devido à estrutura hierárquica. E é mais complicada ainda nas organizações modernas, no sentido de que se generalizam a comunicação mediatizada. O que é? Ascendente é o que vem de baixo para cima. Né? Como é que você trabalha, né, essa comunicação, como é que você trabalha essa relação, digamos assim, democrática, né, dentro de uma organização, principalmente as organizações que tenham dentro da sua cultura organizacional uma estrutura hierárquica rígida, né? E aí a gente tem que ter essa amplitude, né, de ideia, de noção de que existe, né, essa dificuldade na ascendente. Tá? E é óbvio, turma, que todas essas relações elas dependerão da estrutura da empresa. Né? Boa parte disso que eu falei para vocês não dá para eu implementar, por exemplo, na lojinha aqui da Dona Rosa. Né? Uma lojinha que ela se comunica com a pessoa, ela está lá, né? Ela vai se comunicar com a pessoa, ela vai se entender com os seus colaboradores, ela não precisa ficar mandando ofício, mandando e-mail para ninguém, porque ela está lá orientando, dando ordens e tal.
tá? Mas uma empresa com uma estrutura um pouco maior, é necessário que se tenha toda esta preocupação, tá? Para que o seu colaborador possa realmente desempenhar, né? E ter um bom desempenho e trazer bons resultados para dentro da organização. Tudo isso, gente, eu posso colocar dentro, né, de um programa de integração, porque aí eu vou mostrar para esse novo empregado as possibilidades que ele tem, as possibilidades e direitos e obrigações que ele tem com a organização. Tá legal, gente? Então, eu vou clicar, vocês, obviamente, ao terminar isso, ao terminar essa aula, vocês vão entrar lá no Teams para que a gente possa discutir e vocês trazerem as experiências de vocês para que a gente possa desenvolver esse tema juntamente com vocês. Tá ok, gente? Valeu, beijo do preto e até daqui a pouco.